Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje eu venho com a devocional que se encontra no livro de Romanos 5:8, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Aqui fala da prova de amor de Deus para conosco, né? Dessa grande prova de amor que ele teve com a humanidade, com toda a população mundial. Deus provou o seu amor, dando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados, pois toda a humanidade estava destituída da glória de Deus, toda a humanidade estava separada de Deus e Deus queria se reconciliar com o homem. Então era preciso alguém puro, santo e limpo, sem mácula, sem pecado algum, fazer esse sacrifício por nós, fazer esse sacrifício para que nós pudéssemos ter comunhão novamente com Deus. Então, Jesus se sacrificou, morreu por todos nós, morreu por todos aqueles que o odiavam, e muitos até hoje em dia o odeiam, né? Muitos hoje em dia não querem saber de Jesus, não aceitam a Cristo, têm ódio verdadeiramente de Jesus. E Jesus morreu por todos. Ali na hora que ele estava sendo crucificado, ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, porque o mundo está cego. O inimigo cegou o entendimento das pessoas, deixou as pessoas cegas. E o inimigo coloca no coração das pessoas que elas não precisam de salvação. O inimigo colocou no coração das pessoas que elas são autossuficientes, que elas não precisam de Deus para ser salvas. Mas a palavra de Deus nos afirma que nós necessitamos dele, nós precisamos dele para ter a salvação, para ter acesso ao céu. Nós não vamos chegar ao céu só porque somos boas pessoas, não vamos chegar aos céus porque ajudamos as pessoas, porque não cometemos grandes pecados, né? Mas nós iremos entrar no céu só com a presença de Jesus. Nós só iremos entrar no céu a partir do momento que a gente reconhecer que Jesus morreu por nós, reconhecer que Jesus é o único meio de salvação, é o único caminho que nos leva a Deus, pois só Ele nos leva até Deus. Ele veio para fazer a aliança do homem com Deus, para ser a ponte entre o homem e Deus, para ser a porta, para ser o caminho. Ele é tudo isso, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós podemos viver uma vida inteira se a gente não tiver Deus, se a gente não reconhecer que Jesus veio ao mundo morrer por nós e pedir perdão, nos arrepender dos nossos pecados. A gente não fez nada na nossa vida. A gente pode ter conquistado tudo aqui no mundo, tudo, literalmente tudo, fama, dinheiro, riquezas, poder. Se a gente não conquistou o principal, que é a nossa salvação, que é Jesus Cristo em nossa vida, a gente não fez nada, pois o que vai valer é a eternidade. A eternidade vai ser para sempre, e para a eternidade só existem dois caminhos, o céu e o inferno. E a gente escolhe aqui enquanto temos vidas, não depois que morremos. Nós escolhemos esse caminho enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui na terra. Então, nós nos preocupamos tanto com as coisas do mundo, com as coisas em conquistar glórias, riquezas, conquistar tudo aqui na terra, fazer uma boa faculdade, um bom casamento, conquistar coisas materiais, e esquecemos do principal, que é a nossa alma. Nós temos uma alma e ela anseia por Deus. A nossa alma quer Deus. Todo ser humano tem um vazio dentro de si que é do tamanho de Deus. Ele só é preenchido com Deus. Só Ele que pode preencher esse vazio. Ninguém mais pode preencher. A gente vê que a gente pode viver de forma que a gente quiser, fazendo o que quiser, mas sempre vai ter aquele vazio na alma.
Sempre vai ter aquele vazio dentro do nosso ser, porque ali é o lugar de Deus e só Ele pode preencher. O inimigo engana as pessoas, ilude as pessoas, fazendo elas viverem de forma dissoluta, querendo que as pessoas, incentivando as pessoas a beberem, a fumarem, a usarem drogas, a se prostituir para poder preencher esse vazio, mas nunca será preenchido, pois o inimigo não pode preencher nada, muito pelo contrário, ele sempre vai deixar aquele vazio enorme para você buscar e querer mais e mais e mais e mais as coisas do mundo. E Deus não, Ele preenche esse vazio. Ele mostra a você o caminho certo, Ele mostra a você o caminho da vida, o caminho correto a ser seguido. Só Jesus pode fazer isso. É só Ele, o autor e consumador da vida, é Jesus Cristo. Ele não veio aqui para a terra morrer em vão. Certo que tem muita gente que não acredita nisso. Tem muita gente que acha que a Bíblia é um conto de fadas, são só histórias, né? Que Jesus foi só um profeta, que Jesus não foi o homem, o salvador do mundo, mas ele foi. Porque Deus criou o mundo e o homem se corrompeu. E para Deus não querer que nós vivêssemos separados dele eternamente, Ele mandou Jesus para nos salvar, para nos limpar e nos purificar. Mas aí vai depender de nós querermos Deus, vai depender de nós querermos buscar a Deus, pois Ele nos deu o livre-arbítrio, né? E nós que devemos escolher nosso caminho. Às vezes a gente pensa, eu vou viver da forma que eu quiser aqui no mundo e depois quando eu morrer, eu vou para o céu. E não é bem assim. É como eu já falei, nossa escolha tem que ser aqui. Nós devemos escolher a Deus, escolher o caminho da salvação enquanto estamos vivos, porque depois que morreu, vai ser o juízo final. Depois da morte segue-se o juízo, como a própria palavra diz. E também aqui fala que de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Do que adianta a gente conquistar tudo que a gente quer, se a gente vai perder o principal, que é a nossa alma, se a gente vai perder o principal, que é a nossa vida eterna. Porque a vida eterna, ela não tem fim, como a palavra fala, eterno não tem fim, vai ser para sempre, para toda a eternidade. Por isso que nós sempre estamos aqui clamando e falando o tempo inteiro que Jesus morreu pelos nossos pecados e Ele vai voltar. Já está prestes a voltar para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. E só vai com Jesus aqueles que viveram com Ele em sinceridade de coração. Aqueles que o aceitaram, que se arrependeram, que pediram perdão dos seus pecados e tiveram mudança de vida. Porque evangelho é arrependimento, é mudança de vida, é cruz. Nós temos que nos arrepender. Temos que mudar de vida e temos que carregar a nossa cruz. Jesus fala: toma a sua cruz e siga-me. Nós temos que tomar a cruz de Cristo, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. É viver os ensinamentos que Ele deixou para nós. Ele preparou tudo isso para que nós pudéssemos ser guiados por ela, para que nós pudéssemos ser guiados pela palavra de Deus. E só Ele é o caminho que nos leva até o céu. Não são imagens de esculturas, não são outros deuses que inventam por aí. Não existe outros deuses, só existe o nosso Deus, o nosso único, o Criador de todas as coisas, o que criou os céus e a terra. E Ele deixou tudo escrito aqui, do começo ao fim, de quando Ele criou o mundo, de quando Ele criou o homem, de como Ele criou tudo que é aqui na terra. Tudo está escrito, pois Ele deixou esse testamento para nós, para todos aqueles que receberem Jesus, tenha esse direito de morar com Ele no céu. Tem o Velho e o Novo Testamento. O Velho conta toda a história da humanidade e o Novo conta sobre a redenção de Cristo, sobre o amor dele por nós, que aqui fala sobre o amor, né? Mas Deus prova o seu amor. Ele provou o seu amor. Jesus era o seu único filho, seu filho unigênito, e Ele deu Jesus para que morresse pela humanidade. Jesus deixou toda a sua glória, deixou todo o seu reinado, deixou o céu, lá onde não tem tristeza nem dor, e veio aqui para a terra para nos salvar, porque Ele nos ama muito.
e Ele quer que a gente passe a eternidade com Ele, mas a escolha é nossa. Basta a gente querer reconhecer que é pecador e reconhecer que precisa de Deus. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, se você ainda não aceitou Ele na sua vida, se você está afastado, volte para os caminhos do Senhor, pois Jesus te espera, Ele te ama e todos os dias é uma chance que Ele dá para nos arrepender. Todo santo dia Ele nos dá essa chance, todos os dias Ele bate a porta do seu coração, pedindo para entrar e fazer morada. Abra a porta do seu coração, peça para Jesus entrar e fazer morada. Peça, Jesus, entra no meu coração, limpa o meu coração, limpa minha mente das coisas do mundo. Eu quero viver para Ti, eu quero ter comunhão contigo, eu quero passar a eternidade contigo. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa e me purifica e me conduz nos caminhos da justiça, que é o caminho da verdade. E Deus vai entrar e fazer morada em seu coração. Basta ter fé, basta acreditar que Ele está do seu lado. E basta você querer, né? Se arrepender e pedir perdão para viver com Ele eternamente. Pois ninguém te ama como Jesus ama. Ninguém, ninguém. Nem marido, nem pai, nem mãe, nem irmãos, nem filhos, ninguém. O maior amor do mundo é o amor de Jesus. Pois Ele morreu por todos, até por aqueles que os desprezavam, por aqueles que o odiaram, por aqueles que levaram à morte. Jesus amou a todos e Ele continua amando. E Ele quer salvar toda a humanidade. Ele ainda quer salvar muita gente até a sua vinda, pois Ele quer levar o máximo de pessoas com Ele. Pois Jesus sofre. Deus sofre em ver as pessoas o desprezando. Deus sofre em ver que as pessoas estão trilhando a sua própria destruição. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Ele quer que as pessoas vivam para Ele. Ele quer que as pessoas o obedeçam. O mundo hoje em dia está dessa forma por conta disso, por causa do pecado, por causa da desobediência, porque as pessoas não querem saber de Deus, porque as pessoas desprezam a Deus. E isso fere demais o coração de Deus, é ver as pessoas o desprezando, não querendo saber dele. Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o caminho de cada um, e Ele sabe que a maioria das pessoas estão trilhando o caminho da sua própria destruição. Estão cegas, enganadas, iludidas, porque o inimigo cega o entendimento das pessoas e as pessoas preferem viver enganadas na mentira e iludidos do que buscar ajuda, do que buscar a Deus, do que buscar aquele que deu a vida, que o amou até o fim, para que pudesse ter vida com Ele eternamente. Então, que essa palavra possa ter alcançado o seu coração e a sua vida, e que você seja ricamente abençoado, e que você se volte para Cristo e tenha um excelente dia, e que Jesus te ama muito. Amém? Tenha um excelente e abençoado dia na santa e gloriosa paz do Senhor.